Graça e paz, povo abençoado de Deus, geração abençoada, escolhida, para poder fazer a diferença nessa geração chamada hoje. Amém? Estamos aqui para poder gravar mais um conteúdo, para a gente assim dar sequência naquilo que Deus está plantando em nossos corações. Espero que dessa forma a gente torne mais fácil a aplicação, para que a gente possa, no momento do RMAC, da aplicação pessoal ali, a gente ter mais facilidade pelo fato de compreender melhor aquilo que nós procuramos traduzir através do papel. Amém, meus irmãos? O último conteúdo nós falamos que antes de tudo havia um reino. Deixamos dois pontos em evidência. Antes de tudo havia um reino. O reino de Deus. Ele está antes de todas as coisas. O reino de Deus existe antes da criação do mundo. É importante entender isso, porque daí eu não almejo querer governar e querer reinar a minha própria vida. Eu tenho que me submeter a esse reino. E segundo ponto que nós trouxemos ali com mais evidência foi que nós devemos ser obedientes à vontade de Deus. Essa palavra obediência para mim é a palavra principal da Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho mais a seguir agora. E o tema de hoje traz o seguinte: no Éden, Deus dilata o seu estilo de vida e o seu reino. Lá no Éden, Deus dilata o estilo de vida dele na criação, no modo pelo qual ele fez a criação e a forma pelo qual ele criou o homem e deu propósito na vida de Adão. E o seu reino, o reino de Deus se estendeu até a terra. Até então, o reino de Deus estava nas regiões celestiais, mas ele estendeu até a terra. Que coisa maravilhosa, E Deus colocou Adão ali com as características do próprio Deus. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 26, capítulo 1, versículo 26 diz assim: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e que se parecerão conosco. Deus nos deu o privilégio, foi dado a Adão o privilégio de governar a terra. Eles terão poder, versos 26, terão poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Olha o privilégio que Deus nos deu, o privilégio de governar, o privilégio de ser parecido com Deus, e ser como Ele no quesito do governo, de governar. Deus presenteou o Éden e deu autoridade para Adão governar. Mas não foi só isso. Deus também disse para Adão: olha, tenham muitos filhos, espalhem por toda a terra. Então, assim como Deus espalhou, assim como Deus estendeu os céus até a terra, Deus desejou que Adão e Eva estendesse a criação e gerasse filhos e mais filhos para Deus. A bênção da multiplicação, a bênção do gerar. Interessante que desde lá da criação do mundo, Deus deseja que nós geramos. Ele deseja filhos e filhas. E Ele deu esse privilégio para nós, para o homem, para a mulher, para Adão e para Eva. E na unidade. Nós tínhamos unidade com o céu, nós éramos um com o céu, porque na viração do dia, no vento que soprava durante a tarde, Deus vinha ali e tinha um relacionamento com Adão. Deus vivia na companhia de Adão. Eu creio que naquele bate-papo ali na viração do dia, como era maravilhoso Adão estar ali com Deus, se relacionar com Deus, conversar com Deus, e Deus perguntar para Adão: e aí, o que você fez hoje? Que nome você deu para aquele animal? Então olha só, na unidade nós éramos um com Deus, Então o Éden foi dilatado e Deus pretendia que Adão dilatasse as suas características, o seu estilo de vida, e o teu próprio governo. Que o homem soubesse governar com excelência aquilo que foi colocado na mão dele. Porém, lá em Gênesis, capítulo 2, de 15 a 17, Deus deixa claro, implicitamente,
né, de uma forma implícita aqui no versos 15 a 17, aqui ele diz assim, olha, não coma a fruta dessa árvore. Adão, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu te dou. Tá vendo toda essa criação, esse jardim é teu. Mas não coma daquela árvore. Não toca naquele fruto, porque o dia que você tocar lá, você morrerá. O que Deus estava dizendo ali? Adão, olha, não tenta assumir a posição, não tenta governar e assumir uma posição acima de mim. Tudo isso foi presente teu, não tenta assumir o meu lugar. Ande em obediência, obedeça que você vai desfrutar, você vai governar, você vai multiplicar e eu vou estar sempre com você. Mas não toca, não olha para aquela árvore, olha para o todo. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Adão ignora o reino. Olha só, naquele momento Adão deixa de lado o Criador, deixa de lado o provedor, deixa de lado aquele que o presenteou. Ele ignora o reino e se compromete o estilo de vida de todos. Comprometeu o meu estilo de vida e o teu estilo de vida. Toda a humanidade, toda a raça, né? Toda a espécie, segundo Adão e Eva, passou a ser comprometido pelo erro e pela desobediência de Adão. E o que aconteceu nesse momento? Satanás estabeleceu o teu reino. Houve a troca de reino, né? O reino com R maiúsculo é o reino de Deus, pelo reino com R minúsculo. E aí nós trouxemos aqui, olha, aqui vários versículos que denomina o reino de Satanás, né? Príncipe deste mundo, pai de todas as mentiras, vem para matar, roubar e destruir, opera na vida dos desobedientes. Interessante. Enquanto Deus opera, trabalha, abençoa, impulsiona, leva ao crescimento a vida dos obedientes, Satanás opera na vida dos desobedientes. Né? Quem vive sobre este governo está preso no laço do diabo, vive no poder do maligno, e os valores foram invertidos. Paixão pelas coisas desse mundo, governo independente, né? Cada um quer reinar e governar a tua própria vida, quer governar sobre a vida dos outros. Então nós olhamos aí, nós fazemos a diferença de quem são os obedientes e de quem são os desobedientes. Quando nós vemos aí os nossos governantes, o desejo de um ser maior que o outro, de um governar acima do outro, essa briga por reino, por governo, são tudo fruto de uma ação do inferno e em cima de pessoas que não obedecem a Deus. Então os valores foram invertidos. Ira, ódio, mágoa, rancor, pecado, avareza e assim vai. Né? Adão perdeu o domínio que Deus entregou a ele sobre a terra, colocando a humanidade sobre a escravidão do inimigo. Romanos 6,16 diz: desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Então veja bem, meus amados, o que nós queremos trazer nesse conteúdo aqui? Existe dois tipos de pessoa. Existe dois reinos. E dois tipos de pessoa que se submete a esses dois reinos. O primeiro tipo de pessoa é aquelas pessoas obedientes. As pessoas que obedecem. As pessoas que creem que Deus criou os céus e a terra. As pessoas que se submetem, são humildes a se submeter a Deus, a obedecer a Deus, a viver os valores de Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui que o grande erro de Adão não foi governar mal o jardim, não foi governar mal os animais. O maior erro não foi de Adão, foi ele não governar a si mesmo. Amém? Se Adão tivesse governado os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas emoções, ele estaria e nós estaríamos no Éden com ele. Então, o governo do qual nós devemos estar atento e que cabe a cada um de nós é governar a nós mesmos. Por quê? Porque o sim e o não de Deus está dentro de cada um de nós.
O sim e o não de Deus estava bem claro. Deus deixou claro: não coma, porque o dia que você comer você vai morrer. Então estava implantado dentro de Adão e de Eva o sim e o não de Deus. Então o que define uma vida vitoriosa, o que define uma vida de paz, o que define uma casa para que ela venha viver em harmonia, mesmo que esteja um desobediente lá dentro, é a obediência de um servo de Deus. Por que a vida de muitas pessoas ela está de mal a pior? Por que existe tantas enfermidades, tantas brigas, tantas intrigas, tantas drogas envolvidas nas famílias? Por que tudo isso destrói os lares? Por falta de obediência à palavra de Deus. Porque Deus tem o sim e tem o não para cada circunstância da nossa vida. Então, o que Deus pede para nós é que nós governamos hoje muito bem, Entendemos que existe um reino. Devemos nos tornar parte desse reino e nos tornamos parte dele quando aceitamos Cristo. Mas principalmente nessa jornada, nessa caminhada, é que nós nos tornemos obedientes aos teus ensinamentos. Obediência nas nossas escolhas, no nosso modo de agir, de pensar, diante das tentações, que nós escolhemos sempre o caminho da obediência. Porque o caminho da obediência, ele nos leva à vida. E o caminho da desobediência, ele nos leva à morte. Ele nos leva à morte. Então, o conteúdo que nós estamos trazendo hoje é fortalecer. Existe dois povos. Existe o povo de Deus, que se submete ao reino de Deus. E aqueles que se submetem ao reino de Deus e é obediente a Deus, ele vai crescendo no relacionamento, ele vai crescendo no sentido de intimidade, ele vai crescendo no sentido de maturidade, ele vai crescendo no sentido de receber mais da parte de Deus para que ele possa dar, ele vai crescendo no ministério, no chamado, e ele realiza uma grande obra. Nós corremos o risco, às vezes, de estar dentro da igreja, frequentando uma igreja, participando dos cultos, mas não atentar para os ensinamentos e não atentar para a direção de Deus nos momentos do nosso dia a dia, na circunstância que está à nossa volta. Então esse conteúdo é para trazer, para destacar esses dois pontos. Primeiro, eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. Eu tenho que ser obediente àquilo que Deus está fazendo através de nós, da nossa igreja nesse momento. Eu devo ser obediente ao meu pastor se ele está me conduzindo ao caminho da vida, se ele está investindo na minha vida. Devemos ser obedientes à visão que Deus está nos dando, já que eu constatei que ela é bíblica e que ela traz na essência dela, ela traz o desejo do coração de Deus. Principalmente, eu tenho que assumir esse governo debaixo do reino e do governo de Deus, para dizer o sim quando é sim e o não quando é não, para saber fazer as nossas escolhas. Porque um povo obediente, uma geração obediente, uma igreja bem obediente, ela alcança o favor de Deus, ela realiza grandes obras. Então que você possa pegar esse conteúdo e que você possa viver o RMAC com ele, que você possa aplicar ele na tua vida. Governe bem tudo aquilo que está relacionado à tua vida. Governe bem para que você sempre faça a escolha que é aprovada por Deus. Cada vez que você fizer isso, você vai subir um degrau. Cada vez que você fizer escolher a obediência em vez da desobediência, isso vai gerar vida dentro de você. Vai gerar paz dentro de você, alegria dentro de você. Mesmo que venha doer, seja obediente naquilo que Deus apontar a direção para você. Amém, meus irmãos? Esse ponto, esse conteúdo, nós estamos fortalecendo esses dois quesitos. Obediência. Para que eu viva uma vida de obediência, eu tenho que governar muito bem o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, os meus desejos, para que eles estejam alinhados à vontade de Deus. Deus é conosco. E Deus tem uma grande obra para realizar na nossa vida. Vamos juntos ser obedientes àquilo que Deus tem trazido para nós.
Vamos juntos ser obediente àquilo que o Espírito Santo fala em cada momento da nossa vida. Vamos andar ligado, vamos andar no Espírito. Vamos obedecer ao Senhor quando você sentir o desejo de orar. Seja obediente, ali o Espírito Santo está te chamando para um particular, para um momento com Ele. Seja obediente concernente à leitura da palavra de Deus. Seja obediente concernente a aplicar aquilo que nós estamos passando para você. O que nós estamos trazendo para você é a pura Bíblia. A obediência de um homem, a desobediência de Adão causou essa ruína. A obediência de Jesus, ela trouxe a salvação até a nós e nos colocou nessa condição novamente de governar, de dilatar e de viver em unidade com Deus. Amém? Que a graça e a paz do Rei esteja com todos vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Ore ao Senhor, leva para o dia a dia, que na próxima quarta-feira nós vamos partilhar aquilo que compreendemos, que entendemos, aquilo que praticamos e aquilo que colhemos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho. Que Deus nos guarde desse momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos aí trilhar o caminho proposto pelo Senhor e alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Graça e paz em nome de Jesus.